Você desiste facilmente dos seus sonhos? Tem dificuldades em esperar a resposta de Deus? Eu sou o Lucivaldo Caires, esse é o canal Encontro com a Palavra. Fique até o final e veja como Deus pode realizar os seus sonhos. Escuti tua palavra. Ele era um jovem de uma rara beleza pessoal, muito atraente, rico, talentoso, cheio de sonhos e extremamente confiante em si mesmo. Defeitos haviam sido abrigados em seu caráter, estimulados pelos seus pais e precisavam ser corrigidos. Ele estava se tornando cheio de si e exigente. Certo dia, quando enviado por seu pai a encontrar-se com seus irmãos, que estavam pastoreando seus rebanhos numa terra distante, José, enquanto viajava, pensava consigo mesmo que seus irmãos ficariam muito felizes em encontrá-lo. Andou cerca de 100 quilômetros até estar com eles, e quando ele ainda estava longe, seus irmãos gritaram: "Aí vem o sonhador!" Na verdade, os sonhos de José eram maiores do que o coração invejoso de seus ciumentos irmãos podia suportar. Ainda longe, eles planejaram matá-lo, mas Rúben, não consentindo com um terrível plano, propõe que ele fosse jogado numa cova para depois tirá-lo de lá. Seus irmãos então vão contra ele, arrancam-lhe a túnica especial que seu pai lhe havia dado e lançam no poço. José ali estava, não entendendo tudo o que estava acontecendo, e naquele momento seus irmãos então tramam a sua morte. Judá, um deles, temendo ser cobrado do sangue do seu irmão, propõe que eles o vendessem como um escravo, e eles então consentiram com o plano. Ao ser retirado do poço, José apela insistentemente aos seus irmãos, clama por socorro, por misericórdia, mas em vão. Ele sofre muito ao ver os olhares cheios de ira, de fúria e insensibilidade da parte deles. E então José foi vendido a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Que sorte difícil para aquele jovem! Que mudança terrível! Ele que havia sido tão ternamente cuidado por seus pais, agora se vê na condição de escravo, uma sorte para se temer, mais do que a morte, para um jovem cheio de sonhos como era José. Naquele dia, os pensamentos de José voltaram-se para Deus. Ele lembra das angústias que seu pai passou e do socorro na hora da aflição vindo do seu Deus. Pensa no amor de um Deus redentor e entrega o seu coração a ele. E José, então, naquele dia, experimenta a sua conversão. A experiência de um dia na vida de José foi decisiva e ele aprendeu em poucas horas o que anos não poderiam ter lhe ensinado. Numa terra distante de qualquer pessoa que ele conhecesse, mesmo como escravo, José teria que decidir se permaneceria fiel ou não aos seus princípios. Na casa de Potifar, o Senhor que o havia comprado, ele começa a ganhar a confiança e Deus o fez prosperar em todas as coisas que José fazia. Ele passou a ser considerado como filho ao invés de escravo. Ali permaneceu 10 anos, chegando a assumir o posto de administrador de todos os bens do seu senhor. O Egito naquele tempo era uma sociedade moderna, com uma cultura moral, as mulheres se consideravam liberadas e José teve que passar por muitas seduções. Mas ele era como quem não via e nem ouvia nenhuma delas. Mas a sua beleza pessoal, incomum, não passaria desapercebido pela mulher do seu senhor. Ela, que muito o admirava pelas suas atitudes, pelo seu porte e sobretudo pela sua aparência, dia após dia o tentava. Ficou perdidamente enamorada por ele e ele sempre recusando, evitando-a, fugindo dela. E quanto mais ele a recusava, mais ela se apaixonava por ele. A hora mais difícil foi num dia de festa em que Potifar estava no palácio e ela premeditadamente fica em casa com o plano de ficar com José e o procura resolutamente. Estava cegada pelo desejo de possuí-lo e jura em segredo que não contaria a ninguém aquela proibida relação. Prometeu-lhe favores e recompensas. Para muitos, a proposta daquela mulher seria um apelo irresistível, mas não para José. E como ele não estava aceitando, começam então a vir as chantagens, as ameaças de perda de privilégios, de prisão e até mesmo de morte. Naquele momento, José teve que decidir
De um lado estava o encobrimento, os favores e recompensas. Do outro lado, as ameaças, a desgraça, a prisão e talvez até a morte. Toda a vida futura de José dependia da decisão daquele momento. Ao ser agarrado por aquela mulher, que o convida a deitar-se com ela, José, então, num gesto de quem está na visível presença de Deus, foge resolutamente. Mas o que definiu o sucesso de José em resistir àquela terrível tentação? A sua experiência anterior, o seu relacionamento com Deus. Em momentos de decisão como esse, a nossa atitude tem a ver com aquilo que está programado na nossa mente. E José assim pensava: como eu poderia cometer algo tão terrível contra o meu Deus? Mesmo tendo sido tentado muitas vezes, José sempre resistindo, e ele entendeu que tentações desse tipo só se vencem fugindo delas. Portanto, não pense que você é forte. Dá para imaginar José fugindo da mulher de Potifar e pensando consigo mesmo: eu prefiro estar na prisão com Deus do que estar na cama com você. Mas aquilo não ficaria assim. A mulher então o acusa diante de seu marido de assédio sexual. E o seu esposo, para preservar a reputação da família, então manda lançar José na prisão. A sua decisão de ser fiel lhe custaria muito sofrimento. José precisaria amargar preciosos anos da sua juventude na prisão. Perdeu a sua liberdade, mas não perdeu a sua pureza de consciência e a sua dignidade. Preferiu a prisão física do que a prisão do pecado, da qual muitos não conseguem se libertar. José poderia ter mesmo pensado: eu fui vendido como escravo quando fui orgulhoso, mas agora que eu fui fiel, por quê? Por quê, Senhor? Ele decidiu ser fiel, fez a escolha certa, e durante aqueles anos que passou na prisão, o Senhor foi com ele e o fez prosperar também ali. Do calabouço, José foi levado ao trono do Egito. Tornou-se o governador daquela grande nação, o segundo homem mais importante do país. Ele viu a mão de Deus o guiando em todos os eventos da sua vida. Esse espírito é que torna alguém realmente grande. Nós vamos encontrar José passando por 4 fases: na casa de seu pai, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. Todas essas 4 fases o estavam preparando para tornar-se o salvador do povo, como ele foi chamado no Egito, e também o salvador da sua família. José soube aguardar o tempo de Deus. O seu caráter resistiu de igual modo à prova da adversidade quanto à prova da prosperidade. Em tudo ele foi fiel, e Deus honrou o seu servo e realizou todos os seus sonhos na sua vida. E você? Nunca desista dos seus sonhos. Quando tiver que lidar com problemas, saiba como lidar com o sofrimento e ainda confiar em Deus. E quando a sua fé e a sua integridade forem provadas como a de José, seja fiel e Deus vai te honrar. Que Ele abençoe a sua vida, é o meu desejo para você. Tua palavra é luz, tua palavra é paz.